Agora, Yuri Pita, a gente sabe, né, que o cenário internacional está instável no mundo inteiro e aí com os conflitos se espalhando, e o Exército Brasileiro? O que o Exército Brasileiro, como é que está se preparando para isso, para proteger o nosso país? Bom, o Exército Brasileiro vai adotar medidas para rastrear riscos e se atualizar para possíveis confrontos no futuro. E essa apuração é do nosso diretor editorial da CNN em Brasília, Daniel Hittner. Muito boa tarde, Daniel. Bem-vindo ao 360. Oi, Débora, o Yuri, boa tarde a todos. Sentindo sua falta aqui em Brasília, Débora, mas trazendo essa informação que é absolutamente importante, porque você já descreveu essa crescente hostilidade no mundo, um contexto geopolítico cada vez mais conturbado, e isso já bateu de alguma forma no Brasil. Bateu com o Exército Brasileiro começando a trilhar uma nova política de transformação da Força Terrestre que busca justamente adaptar a Força, o Exército, a esse novo contexto e assimilar uma série de questões, incorporar na sua estratégia, doutrina, formação, uma série de questões que a gente está vendo internacionalmente. O comandante do Exército, Tomás Paiva, assinou agora em abril, sem alarde, no dia 9 de abril, uma portaria que institui essa política de transformação e mostra como vai ser, dá pistas muito valiosas de como o Exército Brasileiro se vê, se prepara para a guerra do futuro, como ele se prepara para um ambiente internacional que mudou muito e traz novas ameaças. Aliás, esse mapeamento de ameaças está sendo feito também pelo Exército, deve ser submetido ao alto comando, que reúne os generais 4 estrelas, mais o comandante Tomás Paiva, ainda em junho, e essa política de transformação vai ser incorporada aos planos estratégicos que são quadrienais do Exército, a começar pelo que está vigindo atualmente 2024-2027 para o próximo 2028-2031. A gente separou aqui em duas artes, Débora e Yuri, o que o Exército está pensando. Primeiro, sobre o contexto internacional. O que essa política de transformação diagnostica? Primeiro, que o mundo está gastando mais gastos militares. A gente tem, a OTAN, por exemplo, elevou de 2% para 5% os investimentos em defesa de seus associados até 2035. Você tem 30 países em guerra em 2024 que detêm 45% da população global, quase 2 milhões de vidas ceifadas por conflitos na última década e meia. Portanto, o Brasil também precisa gastar mais e vocês vão se lembrar que tirou do arcabouço fiscal gastos de 30 bilhões de reais num horizonte de 6 anos. O Exército diz que ainda é pouco, ainda é insuficiente, mas que não basta ter dinheiro. Nós vamos ao segundo ponto, porque a capacidade produtiva do mundo hoje é insuficiente. Os países estão gastando com mais armamentos de diversos tipos. E se você for ao mercado internacional, há uma dificuldade de achar material. Até munição está faltando no mercado internacional. Portanto, diz o Exército, é importante que a gente fortaleça a nossa base industrial de defesa, tenha a capacidade de fabricar e as tecnologias para termos os nossos próprios armamentos. Importante a produção e o domínio da tecnologia nacional. Terceiro ponto, muito comentado na política de transformação, nas suas considerações gerais, é a proliferação de drones, armas de precisão, inteligência artificial como artefatos de guerra. Hoje a guerra não é como antigamente. Hoje a guerra tem muito drone, tem muita arma de precisão. Então, por exemplo, você precisa ter mais essa capacidade do que tinha antigamente. E o quarto ponto é aquele que contraria o senso comum de que o Brasil não está envolvido em nenhuma guerra, a América do Sul é uma zona de paz, sem conflitos. Ora, a América do Sul é uma zona com tremendos recursos naturais, petróleo, gás natural, florestas, alimentos, terras raras. Então, é importante considerar que a América do Sul é muito relevante do ponto de vista geopolítico e assim está sendo encarada nessa política de transformação do Exército. Aí a gente passa para o seguinte, o que diz, o que orienta essa política de transformação que dá a cara do novo Exército Brasileiro? Ela prevê mudanças em como o Exército é desenhado institucionalmente, nas suas capacidades. Quando a gente fala de capacidade, é a capacidade de o Brasil, por exemplo, defender suas infraestruturas críticas de energia, de telecomunicações, capacidade de lidar com inteligência artificial, por exemplo.
e também nas áreas de doutrina e da própria formação dos militares para esses novos riscos, para essas novas ameaças do século XXI, mais do que do século XXI, da era dos drones, como a gente vinha falando. E aí eu quero destacar, dentro desse desenho institucional, o Exército decidiu, e olhando como os exércitos do mundo todo se comportam, decidiu dividir as suas tropas em 4 funções: tropas de emprego imediato, tropas de uso de prontidão, tropas de emprego multidomínio e forças de emprego continuado. Ali a gente destaca que o Exército decidiu que 20% do efetivo militar brasileiro vai ter que estar de prontidão, ou seja, absolutamente preparado para uma resposta rápida e imediata a qualquer ameaça. Aquilo que os militares chamam de dissuasão estratégica, dissuasão assimétrica. Por quê? Não significa que se uma potência estrangeira representar uma ameaça, de que a gente vai ter condições de responder na mesma moeda, mas é aumentar o custo dessa potência estrangeira se tornar de fato uma ameaça para a defesa do território brasileiro. E aí, 20% dos efetivos de prontidão significa que das 25 brigadas do Exército, 5 terão que estar nessas condições. Segundo a nossa apuração, quais são as brigadas escolhidas para estarem de prontidão ao longo dessa transformação do Exército? Brigada de Paraquedistas no Rio de Janeiro, Brigada Aeromóvel em Caçapava, no interior de São Paulo, Brigada de Infantaria Mecanizada em Campinas, também no interior de São Paulo, Brigada de Cavalaria Blindada de Ponta Grossa, no interior do Paraná, e, finalmente, a Brigada de Infantaria de Selva em Marabá, no Pará. O que a gente está trazendo aqui? No fundo, o resumo da ópera é: crescentes hostilidades internacionais, um contexto geopolítico cada vez mais conturbado e difícil, significam que o Exército brasileiro está mudando. Primeiro passo para essa mudança foi dado com a política de transformação do Exército, que vai ter desdobramentos nos próximos meses. Esse é o esboço, essa é a cara, foi tudo implementado sem alarde, saiu uma portaria agora em abril, mas vai ter muita coisa daqui para frente e o Exército deve ganhar uma nova cara.